Oi, Betina, Joselito, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui esse comentário. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria aproveitar e perguntar a vocês se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo direitinho. Ludmila, Debinha, Lara, todo mundo aí, graças a Deus. Eu não tô falando sozinha aqui, né? Então, gente, coloca um joinha se tiver legal aí o som, por favor. Ótimo, a Betina tá dizendo que tá muito bom, muito bem. Muito obrigada, Betina. E vamos aguardar só alguns minutinhos enquanto, né, mais colegas entram aqui, porque essa parábola, ela é muito interessante. Quando a gente começa a estudar, a ler, né, tem tudo a ver com que a gente às vezes até vê em outros cursos, né, outras coisas que a gente faz na vida, e é algo que foi escrito há tanto tempo, né? Então a gente precisa muito refletir sobre essas coisas que a mensagem de Jesus, né, que Jesus deixou aqui pra gente nos seus evangelhos, e é com muita responsabilidade, né, muita consciência de que eu sou apenas um instrumento aqui para passar essa mensagem para vocês, porque a pessoa que precisa mais aprender e ouvir é aquela que se dispõe a falar. Então todos nós aqui, todas as quintas-feiras, os trabalhadores do Lex, né, os voluntários, eles se propõem aqui, às vezes algum convidado, a falar de um determinado tema, mas sem nenhuma pretensão de dizer que a gente domina tudo nesse tema, que a gente já faz tudo isso que está sendo dito, mas com a consciência de que a gente é um instrumento, a gente é um trabalhador aí na seara de Jesus, né? E a gente vem aqui humildemente colaborar com o pouco que a gente já aprendeu, né? Ou está querendo aprender. Então fiquem todos à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a minha fala. Se alguém quiser até participar ao vivo, né? Quem sabe a gente hoje não consegue aí, mas no finalzinho chamar alguém para falar. A Micheline chegando, boa noite, amiga. Então é isso, vamos nos colocar aqui nesse momento para vivenciarmos mesmo, né, esse momento aqui, e para tirarmos alguma lição aí para a nossa vida, para que a gente possa seguir a nossa jornada evolutiva com mais consciência, com mais leveza, entendendo que a gente consegue sim ultrapassar aí os desafios, né, que a vida nos coloca. Então eu vou pedir licença para vocês para fazer uma pequena oração inicial, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, que nos auxilie, que nos intua e que nos envolva com energias de paz, energias de luz, que possamos aproveitar, Pai, a mensagem do Teu Evangelho e saiamos daqui um pouco mais conscientes do nosso papel aqui nesse planeta, nesse momento de transição planetária. Que Jesus e Maria estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, eu queria pedir licença para começar a ler, né, a parábola, para que a gente relembre, né? Algumas pessoas já conhecem, outras não. Eu fiz até uma enquetezinha aí no Instagram hoje. Mas, enfim, vou compartilhar aqui um pouco, né, da parábola com vocês. Diz assim: pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles.
Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Então, vamos agora interpretar um pouco aqui, né, o que foi dito nessa parábola. Em primeiro lugar, se a gente observar, essa parábola, ela nos chama para ação. Aquele servo que amedrontado, ele não fez nada, né? E até para esclarecer, o talento que diz aqui na parábola, naquela época existia umas moedas diferentes, né, da nossa. E o talento era uma espécie de moeda da época e valia muito dinheiro, era uma unidade de massa que eles convertiam, né, a tantos quilos de ouro ou de prata. Então era a moeda da época. E aí essas pessoas, isso aqui é uma forma figurada, né, do Evangelho de Mateus, que passa uma mensagem pra gente. E aí a primeira indagação aqui que eu coloquei, né, para que a gente comece aqui a conversar e vocês podem aí colocar nos comentários, o que a gente tem feito com os talentos que Deus nos deu? Todos nós, né, dentro da doutrina espírita, a gente acredita na reencarnação. A gente acredita que a gente está aqui para evoluir um pouco mais, que a gente já teve outras vidas, aprendeu alguma coisa em outras vidas e a gente traz na nossa bagagem evolutiva para continuar a nossa evolução. E aí cada um de nós, a gente tem talentos, a gente tem algo a fazer, a dizer, né, para esse mundo. Nós não estamos aqui à toa. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de muito comodismo, numa posição de muita inércia, rogando a Deus e pedindo a Deus muitas coisas, mas não nos movimentando para conseguir aquilo que a gente quer. Porque se nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e Deus nos beneficia, né, nos presenteia com alguns talentos para a gente vir aqui para a Terra, desenvolver ainda mais, Ele não vai fazer tudo por nós. A espiritualidade amiga, ela está aqui, né, presente. Cada um de nós tem um espírito protetor, um anjo guardião, como a gente queira chamar, e outros espíritos, né, de uma envergadura mais alta do que a nossa, né, que querem o nosso sucesso, que querem que a gente dê certo na vida, como a gente fala, mas eles não vão fazer o trabalho por nós. Então a primeira lição dessa parábola para os nossos dias aqui, né, que a gente pode trazer para a nossa vida, é começar
a observar, né, as nossas atitudes e se perguntar: o que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? E talentos aqui, vamos entender tanto como habilidades, como com possibilidades que a gente tem aqui na Terra. Às vezes eu tenho um trabalho onde eu possa desenvolver outras pessoas, onde eu possa ajudar com uma palavra, onde eu possa ajudar com as minhas próprias mãos, se eu tenho aí um dom, né? Se eu sei pintar, se eu sei escrever, se eu sei construir alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo com esses meus talentos? Existe um ditado que diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. Então, a pandemia, ela veio aí nos ensinar também muita coisa. E quem tem olhos de ver, né, está vendo. Está vendo que realmente a vida é breve. E que nós precisamos fazer o nosso melhor dentro das possibilidades que a gente tem. Então vamos ficar aí com essa primeira pergunta: o que é que eu tenho feito com os talentos, com as possibilidades que Deus está me dando para eu viver essa encarnação? Será que eu vou voltar, que se eu voltasse hoje para o plano espiritual, quando chegasse lá, que eu fosse ter uma conversa aí com Deus, né? Assim, vamos falar no sentido figurado, ele perguntasse assim: o que é que você fez e o que é que você deixou de fazer, que precisava ter feito? O que é que a gente vai dizer, né? E aí naquela outra passagem que diz assim: a cada um, né? Um recebeu um talento, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. E diz assim: a cada um, né? Na sua capacidade, né? Então assim, Deus, e aqui na parábola, ele mostra que quando o Senhor voltou lá da viagem, né, que ele foi, ele não foi logo perguntando assim: você duplicou os talentos que eu lhe dei? Né? Você, sei lá, você multiplicou aí por 3? Não. O que ele quis observar foi a atitude. Com certeza, mesmo que esses servos aí que duplicaram os talentos, eles tivessem perdido tudo, mas na tentativa de acertar, né, dentro ali da ação, entrando em ação para fazer alguma coisa, com certeza eu acredito que esse senhor, ele não teria ficado aborrecido com os servos. A mesma coisa é Deus com relação a gente. Nem sempre a gente vai acertar nas tentativas que a gente fizer, né, na vida. Nem sempre eu vou dizer: agora eu vou realizar tal tarefa e eu vou ter êxito. Mas o que Deus pede de nós é atitude, é ação, é a fé. Tem até uma outra passagem no Evangelho, aquela passagem que diz que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, a gente diz para uma montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transporta. Então essa montanha, na realidade, são os problemas, os desafios da nossa vida. Então muitas vezes a fé, a nossa fé ainda é menor ainda do que o grão de uma mostarda, né? A gente precisa acreditar que se a gente é essência divina, se a gente é filho de Deus, a gente tem dentro de nós o poder, né? A potência latente de ser maior do que a gente já é. Não esse ser maior que o mundo, né, mostra toda hora pra gente nas redes sociais. É porque tem muito dinheiro, tem fama, tem uma posição social. Não, maior no sentido de realizar o seu melhor. De quando a gente voltar pro plano espiritual, a gente olhe para trás e a gente tem aquela sensação, né, que fizemos o nosso melhor, que não nos deixamos abater pelo medo, né, que não nos acovardamos diante dos desafios, que entendemos que quando a gente quer e quando a gente acredita, toda a espiritualidade, Deus, nosso anjo guardião, eles estão ali para nos dar força. Assim como um pai e uma mãe amoroso, muitas vezes ele está ali vendo o filho num desafio, sei lá, o filho está estudando para uma prova, para um concurso, participando de alguma coisa, e o pai não pode ir lá fazer pelo filho, a mãe não pode ir lá fazer, mas ela está ali dando apoio,
né, fazendo tudo quanto ela pode para ajudar aquele filho. E assim é Deus com relação a gente. A gente precisa, né, entender que a gente não está só. O mundo, ele é uma grande teia conectada de muita energia. Nós estamos inseridos no halo divino. Deus é tudo que permeia o universo. Nós respiramos Deus. Nós precisamos acreditar. Boa noite, Elísia. Boa noite, Ângela e todos que estão entrando. Gratidão aí pela presença. E o que vocês estão achando aí do que eu estou dizendo, minha gente? Vocês concordam, não concordam? Coloca aqui nos comentários para a gente ir conversando, porque na realidade isso aqui eu encaro como um bate-papo. Eu gosto muito de conversar e compartilhar. Eu acho que dentro de uma conversa, falando e ouvindo, a gente vai aprendendo mutuamente. Então vamos lá continuar. Então a gente já falou aqui, né, que Deus quer de nós atitude, coragem e fé. Se você for observar, muitas vezes a gente conhece pessoas que quando você olha assim, meu Deus, aquela pessoa tem uma vida tão... ela tem várias limitações, às vezes até físicas, né? Outras vezes limitações financeiras. E essa pessoa tá lá realizando tanta coisa que a gente fica com vergonha de não estar fazendo o que a gente precisa fazer. Então é muito importante a gente olhar para a vida com essa perspectiva de que a gente está aqui para aprender, para evoluir e que todo dia a gente pode fazer um pouco mais. A gente pode fazer o nosso melhor, não se comparando a ninguém, porque cada um de nós é um espírito, uma individualidade que tem uma história, né, pregressa e que traz aí as suas missões, né, os seus desafios. A Ângela está dizendo isso mesmo, precisamos agir, não basta esperar cair do céu. Verdade, Ângela. E aí, com relação à própria religião, né, que cada um professa, a gente vê às vezes muitas pessoas religiosas que gostam muito de orar, né, e é ótimo orar, mas elas ficam só no campo da oração, esperando que Deus mande, né, tudo aquilo que ela está querendo. Mas a gente precisa entrar em movimento. O universo, ele é movimento. Ele é vibração. E se eu estou muito parada, eu não estou, né, vibrando aí para atrair aquilo que eu quero. O Lar Espírita Francisco está dizendo, os talentos representam a capacidade de cada filho de Deus, com certeza. A capacidade de cada um é importante nessa obra divina. E é muito bonito quando a gente começa a observar essas coisas, né? Existe um que gosta mais de falar, o outro que gosta mais de ouvir, o outro que sabe cantar, o outro que sabe pintar, o outro que sabe escrever. E tudo é importante. Tudo. A própria natureza, se a gente for ver, os pássaros, né, os animais, cada um tem o seu papel no ecossistema. E assim somos nós. E aí, eu anotei também algumas outras coisas aqui, que diz assim: a coragem para avançar rumo a um encontro consigo mesmo fica adormecida no fundo da sua história, enquanto permanece acovardado e amedrontado, mergulhado num relacionamento de frustrações contínuas. Ele está falando aqui da nossa posição diante da vida, como lidamos, né, com os desafios, com as perdas, com os nossos medos. E aí a gente vê também pessoas em relacionamentos, né, às vezes na família, às vezes um marido e uma mulher, um pai com filho, enfim, em relacionamentos bem difíceis. E aí fica um reclamando do outro. Mas assim, o que é que eu tenho feito para melhorar essa situação? Eu vou rezar, eu vou rezar, pedir para Deus e tal. Ok, ótimo, pedir para Deus me ajudar, me inspirar. Mas qual é o movimento que eu tenho feito nessa relação, né, para que isso melhore? Eu tenho feito alguma coisa? Ou eu já estou num relacionamento abusivo
há muito tempo, tenho medo, mas eu vou continuar nesse mesmo relacionamento. Deus me deu, né, o livre-arbítrio. Eu posso escolher entre ficar ou partir. Eu posso escolher buscar ajuda, né, psicológica, ajuda espiritual. O João Braga entrando aí com a gente. Boa noite, João Braga. Logo às 8 horas, gente, depois aqui da palestra, o João Braga vai fazer a vibração, que acontece toda quinta. Vibração de autocura, muito importante também. Então já deixo aqui o convite para vocês. Então, retomando aqui, né, a nossa conversa de hoje. Existe uma outra passagem no Evangelho, no livro de Apocalipse, que diz assim que Deus vomitará os mornos, né? E essa passagem, ela é muito importante, né? Eu vou até ler aqui para vocês, eu anotei aqui, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é outra passagem aí, né, da Bíblia, que fala da importância da gente ter atitude. Então, se eu estou envolvida num trabalho voluntário, o que eu tenho feito lá nesse trabalho voluntário? Eu sou uma pessoa realmente que me coloco para ajudar? Eu sou uma pessoa que tem uma atitude, né, que me coloca em movimento, que me disponho a fazer o que precisa ser feito? Ou eu fico me enganando, dizendo que eu estou ali fazendo um trabalho voluntário, mas eu estou em cima do muro, como a gente fala, se fingindo de morto? Então, gente, a gente pode até se enganar, mas a gente não engana a Deus. E aí a gente vê também muito isso, né? Pessoas que fazem de conta que estão fazendo as coisas, mas não estão. Né? E a Micheline está dizendo aqui, mas é muito difícil destruir a família, por isso que os casais se mantêm sem atitudes. Micheline, é difícil, mas eu acredito, né, que muito mais difícil é um filho olhar para os seus pais e ver todo dia eles brigando, se desrespeitando. Então, qual é a mensagem que esse pai, que essa mãe está passando para esse filho? Está dizendo assim, ó, não faça nada, né? Seja uma pessoa inerte, seja uma pessoa morna. A gente realmente sabe que é muito difícil, mas é importante, né? E no próprio Evangelho não tem essa coisa de dizer, casei, e Deus, ele não separa as almas que estão unidas pelos laços do amor, mas aonde não há mais respeito, né? Onde não há mais o companheirismo, isso não é realmente um casamento de verdade, né? Mas enfim, vamos passar aí para continuar na nossa parábola. Então, essa outra passagem, Deus vomitará os mornos, também é algo interessantíssimo. A Bíblia, ela é cheia de mensagens para que a gente viva, né? É um manual, na realidade. A gente fala que o Evangelho de Jesus, né, as lições da Bíblia também, elas são um manual de vida. Se a gente lê com atenção, ali a gente encontra como a gente precisa viver, né, a nossa vida. E a Betina está dizendo aqui, é possível transformar a outros caminhos que não seja a destruição. Com certeza, Betina. É possível sim, a gente sabe que alguns casais, né, algumas famílias se reconstroem. E algumas realmente, às vezes aí entra a questão de outras vidas, né? Enfim, é outra conversa aqui para outro dia, mas é possível. Tudo que a gente possa fazer para viver melhor, viver em harmonia, vivenciando as mensagens que Jesus nos colocou, né, nos deixou, é importantíssimo. A própria comunicação não violenta, né? A Betina aqui, ela é uma especialista nisso, é muito importante em qualquer área da nossa vida, né? Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos trabalhos voluntários, é muito importante. João Braga está dizendo, multiplicar talentos é multiplicar amor, caridade ao próximo, com certeza. Às vezes, eu conheço pessoas que nem se envolvem muito com essa parte religiosa, mas são pessoas que contribuem muito com outras pessoas, através do seu exemplo, através do seu trabalho. Então, o que Deus quer da gente, né, é movimento,
é movimento contínuo, é fortalecimento da fé e é a vivência dos valores que Jesus deixou pra gente. E a Betina está falando aqui, e os talentos podem servir nesta caminhada de transformação. Com certeza, Betina. E aí, a gente vê e fica pensando, a gente está vivendo um período de transição planetária, né? E se fala muito disso, e as pessoas às vezes têm muita curiosidade, fica só querendo saber o que o médium tal falou, a carta psicografada. Aqui mesmo o Lex tem toda segunda-feira a psicografia, né, das cartas, e a gente percebe que muitas pessoas têm essa curiosidade. Mas o que será que a espiritualidade quer me dizer? O que será que o meu mentor espiritual quer dizer? E é interessante, mas o mais interessante mesmo, e o que Deus quer da gente, é que a gente vivencie o Evangelho de Jesus. Se eu estou a cada dia procurando ser uma pessoa melhor, se eu estou a cada dia buscando colocar os meus talentos a serviço de Deus aqui na Terra, aonde Ele me plantou, né? Às vezes é lá no meu trabalho, às vezes é, sei lá, aqui no Instagram, com alguma página, às vezes é num trabalho voluntário. Aonde Deus nos plantou é que a gente tem que florescer. E aí eu estava uma vez assistindo uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, e ela falando isso, né? Que a natureza, ela nos ensina a todo momento. A mangueira, ela nasceu para ser mangueira e ela é uma mangueira, ela dá manga, né? A roseira, ela nasceu para ser roseira, ela dá rosa, a missão dela é essa. E a nossa missão, como seres humanos, é nos tornar cada dia mais próximos do nosso exemplo maior, que é Jesus. Jesus foi o espírito mais perfeito que andou aqui na Terra. Todo mundo já sabe disso, né? Não é novidade para ninguém. E ele nem precisava, na realidade, né, se fazer humano e vir para cá e tal, diminuir sua vibração. Mas ele veio para nos mostrar como é que a gente precisava viver. E há mais de 2000 anos, ele deixou aí, né, o seu exemplo, o seu evangelho, e a gente ainda continua teimando, né, sofrendo muita depressão no mundo, né, muitas guerras, muitas desigualdades sociais. E aí, às vezes a pessoa diz, meu Deus, mas porque Deus permite isso? Não, não é porque Deus permite. Nós é que estamos aqui na Terra e que precisamos cuidar desse planeta. E que precisamos fazer a vida acontecer da melhor forma possível, levando em consideração tudo que Ele nos disse. E o que é que a gente está fazendo? A própria rede social, né? Às vezes a gente passa assim um monte de tempo do nosso dia olhando, olha vídeo, vê uma mensagem aqui bonita, vê outra mensagem ali bonita. E o que é que a gente tem feito com tudo isso que a gente tem ouvido e assistido? A gente tem se colocado para ajudar alguém que está aqui do nosso lado, alguém da nossa família, alguém do nosso trabalho? Eu estou envolvida em alguma causa social? Eu tenho pelo menos cuidado do meu ambiente, sem sujar, sem jogar, né, muito lixo aí na nossa casa, que é o planeta Terra? O que é que eu tenho feito? Né? Pessoas que se dizem, eu estou desempregada há muito tempo, eu não consigo emprego. A gente sabe que realmente a realidade ela está bem desafiadora. Mas será que você não tem nada que você possa fazer? Você não tem nenhum talento, nada que você possa criar uma maneira de você gerar uma renda para a sua vida? E aí eu vou aqui abrir um parêntese e contar uma história que aconteceu essa semana. Eu estava de manhã, eu gosto de andar de bicicleta, né? Então eu estava nesse dia andando de bicicleta, lá no Zoo Botânico. E aí eu vi um rapaz, chegou na moto,
com uma caixa de isopor atrás da moto dele. E ele saiu e voltava e trazia umas mangas e colocava nessa caixa de isopor. E ele encheu essa caixa de isopor de manga. E depois ele pegou 1 litro de água que ele trouxe, dessas garrafas PET, jogou lá nas mangas, lavou, né? E saiu, ele ia vender essas mangas. E aí eu fiquei olhando para aquela atitude dele e dizendo, né? Que interessante. Esse rapaz, ele poderia estar lá na casa dele, chorando, dizendo que estava desempregado, que não sabia como fazer para conseguir dinheiro. Mas ele teve uma atitude. Ele é um exemplo prático desses servos, desses 2 servos que multiplicaram ali os talentos que receberam. Deus deu a ele um corpo perfeito. E aquele local onde tem mangas de graça. E o que ele fez? Usou a inteligência dele, o raciocínio, né? E foi lá, pegou manga de graça e foi vender. E com certeza, né, que uma pessoa dessa, né, os espíritos amigos estão todos ali para ajudar, para fazer com que ele tenha êxito naquela ação que ele se propôs a fazer. Então é disso que essa parábola ela fala dessa coragem, dessa atitude, né, que a gente precisa ter diante da vida. Uma coragem, lógico, baseada aí, né, pés no chão, sem fazer grandes loucuras nem grandes alardes, mas olhar em volta o que é que eu tenho e focar na solução do problema. Porque tudo que a gente foca ganha potência. Então, se eu estou passando por uma situação difícil e eu foco só no problema, esse problema cada vez ele vai aumentar. Ele vai se agigantando. A mesma coisa é o medo, né? Se eu tenho medo de alguma coisa e eu alimento esse medo, cada vez mais esse medo vai aumentar. Então, o que você, né, o que a gente tem que se fazer essa pergunta. Temos feito com relação à preguiça, ao comodismo, ao medo, né, ao nosso orgulho, ao murmúrio, né, ficar só murmurando, reclamando. Será que isso vai nos ajudar? Será que é essa atitude que Deus quer de nós? Será que o universo, né, eu tô vibrando ali numa vibração que vai trazer para mim coisas positivas? Se eu estiver sempre na reclamação? Então é muito importante a gente ter esse senso, né, essa reflexão e essa autorresponsabilidade. Que eu sempre comento. Boa noite, Adriana. Boa noite todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Então eu sempre comento que a autorresponsabilidade é o que faz a gente seguir em frente, né? Então, se eu não estou gostando de determinada situação, não adianta eu ficar apontando o dedo, como hoje se faz muito, né, nas redes sociais. A gente... Tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. A rede social também é muito boa. Fato é que há quase 2 anos a gente está aqui fazendo lives, fazendo evangelho, fazendo vibração, né? Aqui através dessa rede social, que tem nos ajudado bastante, né? E ajudado a muitas pessoas. Mas também tem o outro lado, que as pessoas acham que por estar numa rede social pode falar o que quiser, pode xingar outras pessoas. E aí muitas vezes a pessoa está infeliz com alguma coisa na sua vida e ela começa a apontar o dedo, dizer que o problema é de XYD, né? E na realidade, a única pessoa que pode mudar alguma coisa na nossa vida é a gente mesmo. Lógico que a gente pode recorrer ao auxílio de um amigo, de alguém,
mas o maior interessado, né, não somos nós. Então é a gente que tem que colocar o pé no caminho e ir fazendo o que precisa ser feito. E aí, voltando aqui à questão da parábola, né, dos talentos, ela diz assim: o ato de enterrar os nossos talentos está conectado à falta de fé. E eu até já falei na história da fé e daquela passagem, né, da Bíblia. Então, quando a minha fé ela está muito ainda frágil, eu acabo enterrando os meus talentos. Quantas pessoas dizem assim: não, mas eu não tenho condição de fazer isso ou de falar aquilo. Até aqui mesmo, né, vi aqui para a rede social para falar de alguma coisa. Às vezes a gente fica meio receoso: será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para falar? Mas quando a gente se coloca como um instrumento de Deus, com humildade, entendendo que a gente não é dono da verdade, que a gente não está aqui falando porque nós somos exemplos a ser seguidos. Não, nós estamos só colaborando e aprendendo, né? À medida que a gente fala, a gente também aprende. Porque o primeiro ouvido aqui que está mais perto, né, é o nosso. E também trabalhando a humildade, porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim: eu gostei do que ela falou, eu não gostei, eu acho que não tem nada a ver. Mas quando a gente se coloca a serviço de Jesus, né, entendendo qual é o papel nosso, a gente deixa todas essas coisas de lado e a gente faz o que a gente está se propondo a fazer, deixando também o próprio ego, né, um pouco de lado, entendendo que todos nós somos aprendizes aqui nesse planeta. E que se eu já sei um pouquinho, se eu li aqui alguma coisa e se eu tenho condição de falar, se eu me omitir, eu estou sendo, né, essa pessoa morna que fala lá no livro de Apocalipse. Eu estou enterrando um talento e eu não estou fazendo o meu papel como um espírito que recebeu a oportunidade de reencarnar, que está aqui, né, nesse momento de transição planetária e que precisa fazer, né, alguma coisa para ajudar esse planeta a elevar mais ainda a vibração. Então todos nós temos que ter muita gratidão por estarmos aqui hoje, vivos, saudáveis, mesmo que alguém esteja passando por algum problema de saúde, mas entendendo que tudo que nos acontece tem um porquê, é para algum aprendizado, que nada que nos acontece é castigo, é simplesmente ou consequência de algo que nós já vivenciamos e precisamos resgatar de alguma forma, ou uma prova que nós precisamos passar, né, para que o nosso espírito se fortaleça cada vez mais. Assim como numa academia a gente vai para, né, quer fortalecer a musculatura, tem que levantar peso, a gente fortalece o nosso espírito através das provas da vida, fortalecendo a nossa fé. Quantas pessoas não se aproximam mais de Deus no momento de uma dificuldade, de um desafio, não é mesmo? Então existem inúmeros exemplos aí, né, que a gente pode contar de pessoas que nos mostram que a fé, quando ela é levada, né, a esse nível de ser colocada em ação, ela é um instrumento maravilhoso de transformação na nossa vida. Transformação moral, transformação espiritual, né, transformação material. E a Adriana está dizendo, tudo é uma forma de aprendizado, uma evolução. Com certeza, Adriana. O Igor, não é uma punição, é uma lição para a gente. Verdade, Igor. E a gente precisa, quando a gente tem esse olhar para a vida, a gente vive de forma mais leve, né, com o coração mais grato. E, consequentemente, a gente tem uma vibração melhor. E aí vai atraindo também para próximo da gente manifestações
mais agradáveis, né, da vida. É alguém que chega para ajudar, né? Sei lá, é algo de bom que acontece e a gente vai ligando os pontos, né? A gente vai entendendo, ó, isso aqui precisava passar por isso para aprender aquilo. Foi até bom, né? Depois que passa, aí a gente até diz assim, foi bom. Se não fosse aquilo, eu não tinha aprendido. Então assim a gente pode levar para tudo, né? No nosso trabalho, quantas pessoas hoje têm seus trabalhos e aí vão para o trabalho, mas vão com a cara amarrada, não fazem o que precisa ser feito, ou se fazem assim de mau gosto, não agradecem o trabalho que têm. Então são pessoas, né, são espíritos que ainda estão adormecidos. E muitas vezes, né, a forma que Deus encontra para ajudar esse espírito a evoluir é mandando alguma prova, né? Algum desafio para ver se esse espírito, na sacolejada da vida, desperta. Então, se Deus é nosso Pai e Ele é misericordioso e Ele é justo, Ele não vai de maneira nenhuma mandar alguma coisa para a gente como um castigo, como o nosso colega já falou. Não é castigo, né? É sempre um aprendizado. É uma lição que a gente precisa ter. E cada um de vocês que está aí do outro lado, com certeza, já deve ter passado por algum momento na vida de muito desafio. E depois olhou para trás e viu, olha, se não fosse aquilo, eu não tinha aprendido o que eu precisava aprender. E que bom quando a gente tem essa visão. Porque muitas pessoas também não têm. Passam pelo sofrimento, né? E até tem algumas passagens no Evangelho também falando sobre isso, sobre a questão da dor, né? Do bem sofrer e do mal sofrer. Porque nem sempre uma dor, ela nos ensina. Ela só ensina para aquele que quer aprender. Para aquele que já está com os olhos, né, mais abertos para entender, né, o que ele precisa aprender. Muitas pessoas passam pela vida como se tivesse uma venda nos olhos. Elas não aproveitam os talentos que têm. Pessoas talentosíssimas, inteligentes, saudáveis, mas elas não aproveitam. Às vezes a gente olha assim e fica, meu Pai do céu, só faz uma oração, né? Pede a Deus, aos espíritos de luz, para iluminar aquela pessoa que tem tudo para desabrochar, para florescer, para ser um excelente instrumento de Deus aqui na Terra. E a pessoa tá lá, acomodada, reclamando da vida, sem utilizar nenhum dos seus talentos, né? A Gabriela está dizendo, são karmas necessários para a nossa evolução espiritual. Com certeza, Gabriela. E o Joselito, Deus manda o frio conforme o cobertor. Tudo é aprendizado, verdade. É a questão dos talentos, né? Um recebeu porque ele tinha capacidade para trabalhar com aquele talento. O outro recebeu 2, né? E o outro recebeu 5. Então, gente, é a gente olhar isso e parar com essa questão de achar que a religião, a espiritualidade é algo muito lá em cima, algo inacessível. A espiritualidade, ela é para ser vivida no dia a dia, no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, né, até a hora que a gente dorme, e até na hora que a gente dorme, né, a gente vai dormir, a gente precisa pedir a Deus, aos espíritos de luz, que nos proteja durante o sono, que nos acompanhe o nosso espírito para algum lugar bom no plano espiritual, porque quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual, né? Então é isso, a espiritualidade, ela é para ser vivida aqui no nosso dia a dia, né? A Valéria está falando, serve para renovar nossa fé, buscar sabedoria nos caminhos certos. Verdade. Todos os desafios que a gente passa na vida tem um porquê, né? Tem um porquê. E a cada dia, eu até assisti uma palestra uma vez, foi até no Lex também, nosso amigo José Otávio, que a palestra dele o título era assim, morri, e agora, né? Então, é a gente também se preparar para morrer, que a gente não quer falar isso, né?
Mas o fato é que nós somos espíritos eternos, temporariamente, morando aqui, nesse corpo e nesse planeta. E se a gente vive bem, se a gente sabe viver, a gente também vai ter uma boa vida após a morte. Porque a gente vai ter a consciência de que a gente fez o nosso papel, que a gente fez o nosso melhor. E mais uma vez, Deus dá o frio conforme a roupa, como o Joselito falou. Deus não vai exigir da gente aquilo que a gente ainda não pode fazer. Mas o que a gente já pode fazer é uma responsabilidade nossa. A gente não pode transferir para ninguém. A nossa jornada é a gente que tem que trilhar. Quando Jesus dizia, pega a tua cruz e me segue. Ele não disse assim, me dá bem a tua cruz que eu vou carregar. Então Jesus, como a gente fala sempre, né? É o nosso modelo e guia. Então ele veio aqui na Terra e se a gente observar, tudo que ele fez, a maneira, a coragem que ele tinha, Jesus não foi morno. Quando precisava falar mais firme, ele falava. Quando precisava, né, vamos dizer assim, ir contra algumas crenças, né, alguns costumes da época, ele ia com firmeza, nunca com arrogância, mas ele não se esquivou do papel que ele veio fazer. Ele foi até as últimas consequências, né? Ele foi crucificado como um ladrão, como uma pessoa que não tinha nenhum tipo de valor para aquela época, mas ele não se deixou corromper. E muitas vezes a gente, na nossa covardia, a gente se deixa corromper, a gente se cala diante de uma injustiça, só para não criar atrito ou para parecer bonzinho, para não manchar a nossa imagem, né, na própria internet ou dentro de algum trabalho, até mesmo voluntário, ou no nosso trabalho do dia a dia. A gente fica, não tem coragem de enfrentar aquele desafio, né? E muitas vezes são provas que Deus manda para testar ao como a gente já está espiritualmente falando. O Igor falou aqui, depois iremos saber no final porque passamos por isso, verdade. E a Gabriela está dizendo, como diz Milton Nascimento em uma canção, não sabia que aquele choro valia ouro e evoluímos a cada lua, cada sol. Verdade, Gabriela. Então, gente, que essa reflexão da parábola dos talentos sirva para cada um de nós, para a gente refletir, né, nessa noite de hoje, como a gente tem vivido essa vida, esse presente que Deus tem nos dado, como a gente tem honrado, né, a nossa vida diante de Deus. Não precisa a gente virar santo, não precisa a gente passar o dia todo rezando, meditando, não. Precisa a gente entrar em ação com as habilidades, os talentos, os recursos que Deus disponibiliza para a gente, cada um, né, na sua individualidade, no seu contexto, e utilizar de tudo isso para fazer valer a pena a nossa vida, né? Fechando aqui com a mesma frase, a vida é muito curta para ser pequena. E o pequeno aqui não é você querer, né, ser um alto, vamos dizer assim, uma alta personalidade, fazer coisas mirabolantes. Não. É você ser grande dentro daquilo que você veio fazer aqui na Terra. É você cumprir com o seu papel, né? O seu papel de espírito que vai um dia vir a ser um espírito perfeito, que todos nós seremos um dia, né? E que tem toda essa potencialidade dentro de você. Nós somos uma centelha divina. Se a gente é filho de Deus, que é todo poder e perfeição, a gente pode sim acender cada vez mais essa nossa luz interior.
né? Jesus dizia: fazei brilhar a vossa luz. E como é que a gente brilha? Faz essa luz brilhar? É a gente entrar em ação, utilizar os talentos que a gente tem, olhar para o exemplo de Jesus, aprender com ele todos os dias, conversar, se aproximar, né, espiritualmente falando, dessa energia de Jesus, de Deus, e fazer sempre o nosso melhor. Sempre. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não nos compararmos a ninguém, porque não precisamos nos comparar, porque cada um de nós tem uma história e tem uma missão diferente, tem coisas a melhorar, coisas a compartilhar. O bonito da humanidade, né, é isso, é toda essa diversidade de talentos, né, de possibilidades que Deus preparou para todos nós. Então que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, para quando aparecer aí uma dificuldade, um desafio, a gente ter a força necessária para superar, utilizando os dons que Deus nos deu, os talentos, as habilidades, e sendo luz por onde a gente passar. Então essa é a mensagem que eu gostaria muito de deixar aqui para vocês. Agradeço muito a presença de cada um aqui, que vocês possam multiplicar, né, essa fala nossa aqui. Se você lembrou aí de alguém que seria legal ouvir, mande aí essa mensagem, vai ficar, né, compartilhada no feed do Lex. Envie, às vezes às vezes eu mando muito quando eu tô assistindo live, e às vezes a pessoa diz: "Oh, foi tão bom você ter me enviado, me ajudou tanto". Então vamos compartilhar coisas boas, vamos utilizar melhor o nosso tempo aqui na Terra, fazendo o que precisa ser feito, fazendo o nosso melhor a cada dia, e assim a gente vai evoluindo um pouquinho e se aproximando mais e mais do que é preciso a gente fazer. Então que Deus abençoe cada um de vocês com muita luz, muita paz, que Jesus e Maria estejam presentes nos seus lares, trazendo toda a serenidade, toda a consciência que a gente precisa ter para juntos, de mãos dadas, a gente ajudar esse planeta nessa transição planetária. Somos todos viajantes dessa nave e precisamos muito, né, aumentar nossa fé e espalhar amor e positividade por onde a gente passa. Fiquem todos com Deus. Quem quiser participar aí da vibração, João Braga vai já entrar com a vibração de autocura. E qualquer momento aí a gente se encontra. Um grande abraço a todos e até mais.